Bom dia, alunos do sétimo ano AIB. Aqui é a professora Lindete. Vamos hoje estudar o percurso 8, formação do povo brasileiro, a sua diversidade cultural e os afro-brasileiros. Vamos lá? Primeiro tópico, vamos abordar. O tema é o seguinte: Brasil, país de muitos povos e culturas. Nosso país tem uma população que se originou, primeiramente, ele foi originário da miscigenação. O que é a miscigenação? É a mistura de vários povos. Como assim? Como aqui no livro de vocês tem explicando. É o cruzamento interpovos, entre povos. Ok? Que quando da nossa colonização, quando os portugueses e os espanhóis estiveram aqui para nos colonizar, chegaram aqui nas terras brasileiras, eles encontraram os índios e depois eles trouxeram os africanos, os negros africanos. Então, formou-se a nossa miscigenação por essas três raças: os indígenas que aqui viviam, os europeus, no caso portugueses e espanhóis principalmente, e os africanos negros vindo lá do continente africano, certo? Então, por isso apresenta tantas características diferentes em sua cultura. A nossa diversidade cultural ela é grande e se manifesta tanto na religião, como na música, na alimentação, no vestuário, etc. Nossa língua oficial é a portuguesa, que incorporou muitas palavras, expressões e dialetos de outros grupos étnicos que formaram a população brasileira, como no caso os indígenas, os europeus, os negros africanos. O que são dialetos? São línguas diferentes. Os indígenas têm vários povos de origem da nossa língua portuguesa, tem escritas tupi-guarani, dentre outros. Dos europeus tem muita influência também, aqui, principalmente português. Português de Portugal é um pouco diferente, a pronúncia, mas é o mesmo português. E os negros africanos, de várias etnias lá da África que vieram. Principalmente três importantes. Grupos formadores da população brasileira, como eu acabei de citar. Os indígenas, que aqui estavam, já moravam aqui. Os portugueses e outros migrantes que aqui chegaram, E migrantes chegaram. Certo? E os negros vindos da África. Vamos agora abordar cada um desses grupos étnicos, Primeiro pelos indígenas. Os indígenas que viviam nas terras do nosso país antes dos colonizadores, eles tinham as suas características próprias, os seus hábitos alimentares, suas vestimentas, que muitas tribos eram nenhuma, Só com as peninhas, como a gente estuda nas pré-séries iniciais. A língua deles, como eu já falei, tem vários linguajar deles que só eles entendem. Depois foi, quando os portugueses aqui chegaram, foi se aprimorando, entendendo os dialetos, aprendendo de outros, aí começou a acontecer a aculturação, que é cultura de mais de uma cultura, uns aprendendo a cultura dos outros. Hoje existem poucos grupos indígenas no Brasil, muitos deles isolados e outros em reservas indígenas, e ainda existem outros nas cidades. Ou são índios ou são descendentes de índios, Esses povos eles ainda lutam pelos seus direitos, E tanto quanto pelo preconceito por serem taxados de índios. E as suas terras. Porque quando os colonizadores aqui chegaram, eles já moravam, então significa o quê? Que as terras já pertenciam aos indígenas que moravam na época, Ok? Mas existem várias leis, aí tem a FUNAI, que é o órgão que foi feito para preservar o indígena, mas tem várias controvérsias aí, vários jogos políticos que, eles querem mesmo a terra dos índios, querem expulsar os índios e tem esse meio termo aí que tem uma guerra entre eles, Principalmente os índios, os colonos, os fazendeiros, os grileiros, os poceiros, é isso? Continuando, os portugueses e outros imigrantes. Eles foram bastante importantes para o processo de miscigenação, do nosso povo, que teve início a partir do século XVI, quando os portugueses invadiram o território do Brasil. Eles traziam com eles, proveniente da África,
né? Os escravos, eles vieram à força, vieram forçados. E eles trouxeram principalmente os povos de três povos africanos diferentes, né? Mas além desses povos africanos que aqui chegavam, eles contribuíram muito também para a formação da população do nosso país, né? Já nos séculos XIX e XX, esse processo continuou com a chegada de outros povos, principalmente no começo do século XIX, né? Que povos foram esses? Os italianos, alemães, espanhóis, japoneses, russos, coreanos, chineses, bolivianos, uruguaios, paraguaios, dentre outros. Alemães, russos, dentre outros, né? E o que aconteceu com os negros africanos, né? Os negros africanos chegaram em terras brasileiras por volta do século XVI, para serem o quê? Escravizados. Eles eram enganados, eles eram ludibriados. Os portugueses iam lá na África e falavam para eles que eles iam ter a oportunidade de vida melhor, de trabalho. Então, realmente, eles vinham aqui para trabalhar, porque eles tinham descoberto novas terras e precisavam de pessoas. Só que eles vinham aqui para trabalhar e ser escravos, os que conseguiam chegar, por conta da viagem que durava muitos e muitos meses, né? Da África para cá, de navio, dos grandes navios negreiros chamados, e aí muitos deles morriam de fome, de sede, de doenças também, que davam muito dentro do navio, malária, febre amarela, entre outras, né? Então, como eu falei anteriormente, as três grandes culturas africanas que vieram forçadas para o Brasil foram principalmente as sudanesas, né? O povo do Sudão, os bantas e os guinés sudaneses. Certo? Esses três são os principais quando chegaram aqui. Hoje em dia já tem do mundo todo, né? Gente do mundo todo aqui fazendo parte da nossa população. Estima-se que cerca mais ou menos de 10 milhões de negros africanos foram trazidos para a América entre os anos de 1502 e 1870. Continuando. Próximo tópico, os brasileiros no censo do IBGE. O que é IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso. Por vários aspectos, podemos estudar a população de determinado lugar. O IBGE é o órgão encarregado de realizar vários estudos sobre a população do nosso Brasil, do nosso país, sobre vários aspectos: educação, economia, moradia, saneamento básico, escolaridade, a contagem da população. Quem faz a IBGE, quantos brasileiros nós somos, como é que vivemos, como é que passamos, se trabalhamos, se não trabalhamos, todos os aspectos. E também, um deles também que como a gente está estudando aqui da população, ele denomina os brasileiros, ele conta de acordo com a tonalidade da pele, a cor da pele, né? Ok? Nesse censo ele faz de acordo com a cor da pele, além do demográfico, do econômico, dentre outros. Segundo o IBGE, as pessoas são livres para declarar, na hora que elas estão preenchendo o formulário do IBGE, elas podem dizer a cor que elas quiserem que elas são. Entendeu? Elas podem dizer que ou eu sou branca, ou sou preta, sou parda, sou amarela, sou indígena. A pessoa é livre para escolher. Ok? Nós estamos aqui nesse gráfico mostrando o percentual da população, da distribuição da população, mais ou menos pela cor da pele, no ano de 2015. Então, nós temos aqui em amarelo, laranja, é o mesmo que tem no livro de vocês. Em 2015, a cor branca, pela legenda, é o laranja. Representava mais ou menos 45,2%. A cor em amarelo é a população parda, que é um pardo, que já é misturado, não totalmente branco, né? Vamos dizer assim. Já é miscigenado. Então, 45,1, menos um pouco, quase nada. Praticamente a mesma coisa, né? A população aqui é verde, é a preta, e o roxo é a população indígena ou amarelo. Quase ninguém se intitula de amarelo, né? A sua cor, vou dizer que eu sou amarelo, é mais difícil, né? Mais fácil a pessoa dizer que é negro, que é mulato, ou qualquer outra cor, do que dizer que é amarelo. Geralmente a gente chama os amarelos, são os chineses, né? Os japoneses, aquele povo ali do lado oriental, né? Então, continuando.
Então, para vocês terem ideia aqui, ó, da parcela da população, como os negros aqui em 2015 eram minoria, né? Ok? Afro-brasileiros no Brasil. Esses africanos, como foi depois que eles sobreviveram aqui no nosso território, já que eles chegaram aqui, fizeram morada e constituíram famílias, tiveram filhos e netos e bisnetos e tataranetos, e assim foi a sua origem, né, prevalecendo. As principais comunidades remanescentes de quilombos, que são elas? A gente escuta falar muito, né, os quilombolas, que são quilombolas. São comunidades formadas por descendentes de negros africanos escravizados que fugiram das fazendas de açúcar, de café, né, dos minérios, dos mineradores, né? E eles se autodenominaram quilombolas, porque moravam nos quilombos, né? Essas comunidades persistem até hoje e são encontradas em vários estados do Brasil. Antes eles eram muito escondidos, eles se isolavam, se escondiam, porque eles se achavam perseguidos. Hoje em dia eles são muitos e ainda continuam em conflito de posse de terra entre os próprios quilombolas, os fazendeiros e os poceiros. Porque esses fazendeiros e poceiros querem o direito da posse de terra que estão os quilombolas. Como a gente está falando de povos, né, de raças, de cor de pele, nós não podemos deixar de citar também as desigualdades entre negros e não negros, ok? Trabalhadas, né, justamente nos afro-brasileiros atuais no Brasil. A grande maioria da população negra, segundo pesquisas, possui as piores condições de vida se compararmos com a dos outros grupos. Como assim relacionada à pobreza, principalmente a pobreza. Em cada 10 pobres, denominados pobres de acordo com o IBGE, 6 são negros. Ok? Então, um percentual muito grande, né? Em cada 10, 6 deles são todos negros, né? Então, no mercado, e essa desigualdade entre eles no mercado de trabalho, então? No mercado de trabalho, a desigualdade ainda é bastante elevada, porque a maior taxa de desemprego é justamente entre os negros, ainda. Né? Já mudou muito, já melhorou muito de uns anos para cá, mas ainda prevalece essa taxa. No ramo da educação, então, o percentual de analfabetismo é o dobro entre os negros e os pardos. Para vocês terem ideia, quase praticamente o mesmo tanto de negros, é o mesmo tanto de pardos, né? Então, o número de negros analfabetos é praticamente o dobro. E a maior taxa de desemprego também é entre os negros, consequentemente. Se ele não tem estudo, mas dificulta mais ainda. Tanto pela cor da pele, né? E ele não tem estudo. Ok? Mas mesmo assim, os negros, os afrodescendentes, né? Eles têm vários e vários movimentos ligados, né? Nesse setor aí, relacionado à cor da pele, chamados afrodescendentes. Eles lutam por melhorias, por condições de vida de igualdade, para que não recaia sobre eles a discriminação por conta da cor da pele, do cabelo. Então, são vários e vários. O mundo todo, hoje em dia, está até naqueles países que tinha aquelas desigualdades sociais muito grandes, que era praticamente formado todo por pessoas altas, brancas, loiras, olhos azuis. Hoje em dia está mudando mais um pouco. Né? Existem aqueles black blocs que não gostam de pessoas negras ou que não gostam de pessoas que vão para os países deles, que vêm de países humildes, países pobres. Mas isso já está mudando, graças a Deus está melhorando, a mentalidade do povo está melhorando. Né? A gente pode ver também agora no começo de março, não abril, né? A morte daquele negro, né? Que o policial branco matou nos Estados Unidos, que gerou uma polêmica no mundo todo, por mais de 2 semanas,
de protesto, muito protesto lá nos Estados Unidos, aí irradiou pelo mundo todo, a globalização, né? Aqui no Brasil teve, em vários países teve. Né? Eles aproveitaram, né, os negros e fizeram os movimentos deles, dos afrodescendentes, né? Para ver se valorizam mais, tem mais direitos, eles são pessoas como outro qualquer, independente da cor, né? Tem que respeitar as diferenças. Ninguém é igual a ninguém. E essas ações afirmativas, o que vem a ser? Justamente essas ações afirmativas foram criadas para evitar esse tipo de discriminação. Ok? Uma melhor igualdade às vidas socialmente falando, de negros e não negros. Então, são várias as políticas públicas no sentido de diminuir essas diferenças sociais. Ok? Na data aproximadamente do dia 21, né, de março de 2003, essa data ficou acordada no mundo todo, que era o Dia Internacional, né, contra a discriminação racial. E essa data, todo ano, ela é celebrada no mundo todo. E todas as pessoas negras e as não negras também participam em prol dos direitos universais do ser humano, e não por conta de uma cor. Certo? Vamos agora à atividade. Vocês terão essa atividade aqui do percurso 8 para fazer, da página 76, questões 5, 6, 7 e 8. Vocês façam no caderno, copiem, ok? Aquelas questões que foram muito extensas, vocês coloquem sua resposta. Tudo bem? Bons estudos e até a próxima. E se cuidem. Um beijo.